Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, graça e paz, que Deus esteja presente na vida e no coração de todos nós, unidos na fé neste dia 8 de fevereiro de 2024. Queremos agradecer a Deus pela vida, pelo dom nessa quinta-feira. E o evangelho que nós temos para ouvir no dia de hoje é tirado de Marcos capítulo 7, versículos de 24 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: "Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos." A mulher respondeu: "É verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair." Então Jesus disse: "Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha." Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um pequeno pensamento de Arthur Schopenhauer, que nasceu em 1788 e morreu em 1860, dizia o seguinte: "Nada merece nosso esforço, todas as coisas boas são apenas vaidades. O mundo é uma barrancada e a vida um grande negócio que não paga o investimento. Para ser feliz, é preciso ser como as crianças." E ele diz: ignorantes. Talvez seja para ser feliz a gente tem que ser um pouco ignorante mesmo, né? No sentido da gente não saber de tudo, porque na medida que a gente sabe de tudo, conhece demais, a gente é muito mais infeliz. A gente encontra gente de mundo pequeno, onde a gente mora, que eles são muito mais felizes do que eu, que já andei muito, vivi em muitos lugares e conheci muitos lugares nesse mundo. Eles são muito mais felizes, eles se encantam com o peixe na lagoa. E eu nem sempre sei o que é isso. Por isso, às vezes, é ruim a gente ter um mundo grande. Às vezes é aquilo que um professor uma vez perguntou a um aluno se ele tinha lido Fausto ou Goethe, sei lá, uma obra clássica. E o aluno com vergonha disse: "Não, eu não li." E o professor disse: "Parabéns, parabéns, porque eu li. E eu li e nunca mais serei o mesmo. Parabéns por você não ter lido, porque quando a gente lê certas coisas, a gente nunca mais é a mesma pessoa. A gente nunca mais é a pessoa do mesmo modo. Quando a gente se depara com certas realidades, a gente nunca mais é o mesmo ser. Por isso, às vezes, a gente tem uma certa inveja de quem nasce, cresce, vive e morre no mundo pequeno. É uma senhora que uma vez eu encontrei, depois de uma missa, ela dizia: "Eu nasci nessa casa, casei e continuei vivendo nessa casa, tive meus filhos nessa casa, meus netos nessa casa, e se Deus permitiu, eu quero morrer nessa casa." E aquela senhora estava com muita paz, não tinha preocupação, estava muito tranquila. E a gente às vezes vive tão preocupados com tanta coisa no decorrer da vida que a gente tem. Mas o fato é que nós nos alimentamos de Jesus. A campanha da fraternidade está chegando, fraternidade e amizade social. Vós sois todos irmãos e irmãs, tirado de Mateus 23:8. Fraternidade vai refletir sobre isso, a nossa amizade social, na nossa convivência social, dentro de uma sociedade intolerante, de uma convivência estressante, de um mundo com muito medo. A gente já vive com medo, a gente já vive assustados. Uma vez eu escutei um padre dizendo: já tem muitos bispos no Brasil andando com habeas corpus no bolso, porque a coisa vai ficando assim e a gente tem que ser agora tão prudente, tão cuidadosos, principalmente com questões econômicas e morais,
que alguns já andam com habeas corpus no bolso, né? Triste notícia, também não sei se é verdade, mas triste notícia de uma igreja que de certa forma deveria ser exemplo, acolhedora, mas às vezes não consegue nem sempre. O que nós temos no Evangelho de hoje é a abertura de Jesus para o mundo pagão. Jesus está numa terra tentando se esconder, e Jesus começa a precisar se esconder por causa daquilo que ele faz, e aquilo que ele faz vai fazendo obrigatoriamente, ele tem que se esconder, mas mesmo assim as pessoas acabam encontrando por aquilo que ele faz. Então nós temos uma multidão que vai ao encontro de Jesus, porque precisa ser curada, acolhida, ser alimentada. Temos as autoridades religiosas que agora planejam matá-lo, eliminá-lo, porque ele está comprometendo o sistema religioso da época, que dava valor aos rituais de purificação, e Jesus dá uma lista de 13 atitudes que determina que nós somos impuros. Roubo, maldades, calúnia, falso testemunho, ambição desmedida. É interessante a palavra de ambição desmedida. Alguma ambição a gente tem, não pode ser descontrolada, mas a gente tem que ter o desejo de ter alguma coisa a mais, de lutar por alguma coisa a mais. E aí aparece uma mulher que é pagã, e essa mulher está com a filha com o espírito, e Jesus faz uma frase complicada. Olha, não está certo tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Então nós estamos num contexto pagão, porque o judeu não usa mesa. Quem usa mesa, geralmente era mesa mesmo, pão, pé, essas coisas, era usada no mundo pagão, fora do mundo judaico, que não se usava mesa. Não era tradição usar mesa. Era sempre no chão, alguma coisa assim. Então, ao usar a expressão de mesa, nós estamos no mundo pagão, porque em outros países usavam as mesas mesmo, como nós temos mais alta para se alimentar. A frase dele é fruto de uma mentalidade que existia, e Jesus carregou essa mentalidade um tempo, de que Deus só dá atenção ao povo judeu. Deus veio só para o seu povo. Por isso, Jesus carrega ainda essa mentalidade até esse momento, de que as atitudes dele, a atenção dele tem que ser só para o povo de Deus. O povo de Israel, que foi abençoado por Deus, e os pagãos não têm espaço. E os pagãos eram chamados de cachorros, né? De cachorrinhos. Os pagãos eram considerados, quem não fazia parte do povo judeu era chamado de cachorro mesmo, né? Igual pobre era chamado de malditos. Viu? E aí Jesus fala isso para essa mulher, dentro dessa mentalidade que existia, de que a palavra de Deus e a salvação vem só para o judeu, e Jesus carregou isso um período depois que se converte, por causa do testemunho e da reivindicação dos pagãos, e a mulher reivindica. Olha, independente disso, nós comemos as migalhas que as crianças jogam no chão. Nós também temos direito de ter o pão da vida. Nós também temos o direito de nos alimentar. Nós também temos o direito de nos deparar com a palavra de Deus. Basicamente seria isso. Ela está querendo dizer, mesmo a gente estando na condição de cachorrinhos e não fazemos parte do povo de Deus, a gente tem direito de pão, a gente tem direito de dignidade, a gente tem o direito de que alguém tire o demônio da minha filha. Estamos falando de uma mãe desesperada com uma filha possuída pela maldade, e que ela busca, fora do seu contexto religioso, em Jesus, uma salvação. E aí Jesus, eu nunca ouvi isso. Vai, a tua filha está salva. E ela volta e encontra a filha, são e salva. Essa mulher reivindicou de Jesus o direito, que todos os povos têm direito ao pão da vida. Todos os povos têm. Por isso é interessante no Evangelho que Jesus não sabe tudo. Jesus tem que aprender. E porque Jesus tem que aprender, que Jesus se retirava para rezar. Rezar é estabelecer com diálogo com Deus para que eu consiga descobrir como agir. Por isso a oração é a hora da ação. Entendeu? É o momento em que eu vou fazer algo. Então que Deus nos ensine a rezar, nos tire os preconceitos da vida, ilumine o nosso coração e nos fortaleça cada dia mais. Um abraço e até mais.